Vamos dar início, então, a essa palestra, a ministração de hoje, que se chama Vencendo as Aflições. Diga assim comigo, vencendo as aflições. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui têm aflições? Às vezes, né? Nós não somos um poço de aflições, mas nós passamos por algumas aflições, de vez em quando. Seja uma prova que a gente vai fazer num concurso, seja uma entrevista para um trabalho, seja a apresentação de um produto para um possível cliente, seja o que seja. Seja no relacionamento, né? Familiar, marido, mulher. Você qualquer coisa mais difícil do que marido e mulher, pessoal? É difícil. Então isso também traz aflições com os filhos. Já imaginou? Criar filhos. Ali está um ser angelical, predestinado, igualzinho você, um espírito perfeito, igualzinho você. Só que ele está debaixo da tua asa, debaixo do teu cuidado, debaixo, né, do teu teto. O que você vai dar para ele? O que você vai fazer com aquela vida? Ajudar para aquela vida se desenvolver. Você traz aflição no colégio e com as amizades. Imagina, teu filho vai sair 11 horas da noite, você está se preparando para dormir, teu filho está se vestindo para ir para a rua. Quantos aqui já passaram por isso? Eu quero ver você ir dormir agora. E dá 4 horas da manhã, e você olha lá, vai lá, acorda, né? Aí vai lá no quarto dele, olha, a cama vazia. Ih, não chegou ainda. Quantos aqui já passaram por isso? Bem poucos, né? Isso é um exercício bem tremendo. Eu que já passei, posso dizer. É bem lindo. Então existem as aflições do mundo, do dia a dia, as aflições do ministério. Porque tem aflições, são desafios que o Senhor coloca aqui para que a gente viva e é bem tremendo. Leandro, por favor, põe aquele outro quadro, porque a gente tem começado a receber convite para ir num lugar, em outro lugar, ministrar, e então essa palavra tem que correr. Você recebe? Então, a partir de semana passada, aqui ajudado pela minha esposa, a gente tem esse anúncio. Se você que está nos assistindo aqui, ou lá pelas câmeras, ou através desse áudio, deseja uma de nossas palestras no teu salão, na tua empresa, nas tuas reuniões, na tua igreja, faça contato por esse número aí, 21 99 044 1991, ok? 99 044 1991. Bem, o propósito de hoje é incentivar você, te motivar a vencer as dificuldades na tua vida. Você viu a arte do Roberto? Tem um barco e tem um mar bem furioso. É claro que aquele barco significa você, a tua vida, e aquele mar furioso significa as coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não tem nem coragem de encarar, de tão furiosas que às vezes elas parecem. Vamos a 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 4. Não, desculpa, capítulo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 10, né? Verso 3. Agora sim. Quase que eu te peguei. Você assustou, né, Leandro? Não. 2 aos Coríntios 10, verso 3. Olha o que diz aí na tua Bíblia, olha. Se não tem Bíblia, você pode olhar ali na tela, ó. Pois, ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne. Então, nós estamos numa vida, falando de carne no sentido humano, mas a nossa luta, quando a gente for guerrear, esse bom combate, não é segundo a carne.
O problema é que nós estamos vestidos por uma carne. E essa carne tem força, como você já sabe. Vamos ao verso 4. Verso 4 diz assim: porque as armas que nós temos para a nossa luta não são carnais. Ou seja, você vai ter luta, mas essas armas que você vai combater nessa luta não devem ser, não podem ser as armas carnais. Você tem armas carnais. Aqui está dizendo, sem falar. Aqui está dizendo que você tem armas carnais. Aqui está dizendo, mas está dizendo que a luta que você tem que guerrear, você não deve usar as armas carnais que você tem. Porque se nós estamos numa luta espiritual, nós devemos usar as armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, senão poderosas em quem? Em Deus. Quantos aqui confiam no Senhor? A ponto de fechar os olhos e entregar qualquer situação ao Senhor. Esse é só um dito, né? Porque na verdade toda a situação já tá com Ele. Mas eu digo assim, não se preocupar. Sumiram as cadeiras. Eu não sei quem foi. Eu não sei. Eu não acusei ninguém. Eu disse que não tem mais cadeira. É? Quais são as nossas armas da nossa milícia? São carnais? Porque teríamos. E muitas. Não só as convencionais. Porque eu sou de Guadalupe. Todo mundo me conhece em Guadalupe. No Bangu 3, na delegacia de Ricardo Albuquerque. Tem gente lá ouvindo programa de rádio, que foi criado junto comigo em Guadalupe, mas que está lá, igual um passarinho na gaiola. Temos armas carnais para resolver qualquer coisa, mas não são as armas que nós podemos e devemos usar. As armas da nossa luta são espirituais. Então, se você tem situações na tua vida, você deve buscar respirar, receber a palavra e acalmar o teu coração. Porque essas armas, diz o verso 4, que elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O que são fortalezas? São pensamentos que se levantam. Veja o verso 5. Derrubando argumentos, porque aí vem os argumentos, que se levantam, olha aí, e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quer dizer que se levantam na nossa mente situações que são chamadas de argumentos, né, que vão contra o conhecimento de Deus. Ok, muito bem. Vamos a João 16, 33. O que Jesus disse aí? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Perguntar de novo. Você vai ter paz em quem? Em Cristo. Não é no pastor, não é na irmã, no irmão, não é no ministério. É se você estiver em Cristo. Porque todos nós, em algum momento, vamos passar. Mas isso aqui, ó, passa não. Então, se você deposita o teu conhecimento e a tua paz em Cristo, em sua palavra, você está bem. Se eu te induzir para você depositar a tua vida e o teu, coração em mim, eu estou errado. E vai acabar mal. Fácil. Só basta ter coragem para romper. É difícil, eu reconheço. Aqui diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Aí vem o que nos interessa para essa palestra de hoje. No mundo tereis o quê? Quantos aqui estão no mundo? No mundo cosmos. Você é do mundo ocumene. Você está no mundo cosmos. No mundo cosmos tem a presença do ocumene e a presença do aion. Você vai passar aflições por causa do aion, mas você vai passar porque você está vestido de carne. Você está vestido de cosmos.
você tem corpo humano, você anda com relógio, você tem dia e noite, você tem que cumprir compromisso, você tem que ir para cá, para lá. Isso vai trazer em algum momento aflições para a tua vida. Não se assuste, não se desespere, não fique dizendo, eu não sabia. Não, está dito aí, é uma guerra avisada, você vai ter aflição. Quantos aqui tem aflições? Mas o que diz aqui, o final do verso? Mas tende bom ânimo. Por quê? Aí diz, eu venci o mundo. Então qual é a arma para você vencer as aflições? Ânimo. E o ânimo está aqui, na tua mente. Eu conheço pessoas que passam cada coisa, cada adversidade, mas você nunca as vê derrotadas, porque estão com o ânimo levantado. Eu declaro você com bom ânimo. Diga para quem está do teu lado, eu declaro bom ânimo em tua vida. Eu declaro isso na tua vida. Bom ânimo, diga bom ânimo. Tá, eu estou sem dinheiro. Bom ânimo sem dinheiro. Ah, meu corpo está doendo em algum lugar. Bom ânimo doendo em algum lugar. Uma vez eu fui numa entrevista num advogado para tratar um assunto meu particular e eu estava de muleta, porque eu fui jogar futebol, foi uns 6 anos isso, e quebrei o tendão de Aquiles da perna esquerda, ruptura total. Eu não podia andar, tive que fazer cirurgia, tive que juntar e tal. Então eu tenho aqui um cortezinho bem aqui assim. Aí eu estou lá de muleta. Quantos aqui já andaram de muleta? Rapaz, o negócio é punk. No primeira semana, eu ia daqui na pilastra e parava e ficava suando. Aí ia mais ali, suando. Aí eu fui lá no doutor Marinho e ele olhou para mim assim e falou, poxa, mas você nem reclama. Está uma coisa tão tremenda essa aí, você não reclama. E eu não tinha plano de saúde, né? Que você deve ter. É bom que tenha. Mas eu não tinha. E, bom, aí os anjos agiram de uma forma tremenda e me ensinaram que você deve ter. É sábio que você tenha seu plano de saúde. Então eu estava passando lá pelas minhas, acho que me cabia, não? E ele olhou para mim, puxa, eu vejo você assim e tal, você parece que recebe. Ele usou uma expressão tremenda. Ele não é evangélico, não é nada disso. Ele disse, você recebe as coisas da vida. Que coisa tremenda que ele disse. Você recebe as coisas da vida com mansidão. E está sempre feliz. Eu falei, olha, está doendo pra caramba. Mas isso não vai me derrubar. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, é porque eu aprendi uma coisa aqui, ó. Bom ânimo. Diga, bom ânimo. Com bom ânimo, você pode estar na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê. Tem bom ânimo. O que não pode faltar é o bom ânimo em você. Então, abençoado, esse tema mostrará aqui para a gente uma posição espiritual tão forte que você vai sair daqui com a tua vida transformada. Então, aqui fala de aflições. No mundo tereis aflições. Mas é muito vago. Que aflições são essas? Vamos a 2 Coríntios, capítulo 4, e vamos ver. Verso 7. Temos, porém, esse tesouro, que somos nós, o conhecimento, a mente, o espírito, está dentro de um vaso de barro. Vaso de barro. O vaso de barro quebra à toa. Vaso de barro não é uma tigela. Essas tigelas que caem no chão e não quebram, que eu não me recordo o nome agora. É um vaso de barro. Se você der uma bobeira, ele racha. Porque é barro. Barro é fraco. Para que a excelência do poder não seja do barro. É o que está dizendo ali. Então, quando você precisa da manifestação da excelência do poder de Deus, você tem que recorrer ao tesouro e não ao barro. Só que
nós estamos vestidos por essa carne tão mortal e que ela nos propõe armas tão tremendas que muitas vezes, Sérgio, nós esquecemos desse tesouro e vamos recorrer ao barro. Quantos admitem isso? Aí, às vezes, você pensa que resolveu, remediou em algum momento. Só que não deve ser assim, por quê? Porque a excelência do poder demonstrado na nossa vida sempre terá que ser de Deus e nunca de nós mesmos. Porque nós não podemos resolver nada, nós não podemos fazer nada, nós não podemos, tem coisas que nós temos a nossa parte a fazer, nosso compromisso. Bom, eu cumpro o meu compromisso é ir até aqui. E agora? Agora, senta e repousa, recorre ao tesouro que está em você, porque a partir daí você não pode fazer mais nada, porque se você pudesse, a excelência do poder seria tua e não de Deus, e não é isso que Deus quer. Por isso é que Ele disse que teríamos aflições. Então significa que as aflições não são de morte, não são de susto, desde que você tenha o conhecimento em pé. As aflições não são para te aterrorizar e te matar do coração de noite, de madrugada, passando mal. As aflições são para mostrar a você que existe algo maior em você e que essa excelência desse maior é de Deus e não tua. Então esse tesouro está em nós. Quantos dizem isso? Esse tesouro está em mim. Você está consciente disso? Esse tesouro está em você. Muito bem. Então, o que significa aí é que você não pode esperar a solução do barro, porque o barro é fraco. Para nada aproveita. Não espere solução do barro. Ele não foi posto para solucionar, ele foi posto para atrapalhar. Além de não solucionar, ainda atrapalha. Verdade? Por quê? Porque no barro estão os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Porque existe a mente natural, a mente carnal, que funciona no teu corpo, e é aí que se levantam esses argumentos que são fortalezas. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma fortificação que é difícil de ser transposta, vencida, derrubada. E essa fortaleza pode se levantar na nossa mente, desde que você permita e não leve esse pensamento submetido à obediência do Evangelho de Cristo. Então, primeira coisa, esse pensamento, vamos canalizar para o Evangelho de Cristo. A excelência do poder não pode ser minha, tem que ser de Deus. Ok? Se a gente conseguir alugar o local, não pode ser porque nós podemos, porque temos dinheiro. Não é assim que vai rolar coisa, porque aí já não é Deus dirigindo para aquele lugar. De repente aquele lugar nem é o nosso. E porque a gente pode fazer pelo barro, a gente vai tomar uma decisão precipitada. Às vezes é por isso que Deus corta. Quantos já tiveram isso aí? Situações que Deus tirou tudo de você e te deixou de mão e pés atados. Sabe por quê? É porque você não tem que fazer nada, tem que deixar rolar como tiver que rolar. O problema é que isso é assustador. Imagina, isso é assustador. Mas é assim mesmo, a excelência do poder tem que ser de Deus e não nossa. Bom, então nós vamos falar aqui rapidinho de duas listas. Em uma dessas listas, você está. Todos vocês estão. Todos nós estamos. Na outra lista, nenhum de nós está. Ok? Se você tem a tua fé ativada poderosamente, em todo o conhecimento, você está na primeira lista. Mas se você não se acha tão ativado assim, você não está na segunda lista. Você também estará na primeira lista. Preste atenção nessa lista aqui. Vamos aqui rapidinho aqui. Bom, 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados,
Diga, tribulação. Ó, eu falei agora há pouco assim, você vai estar na primeira lista, e a primeira lista é tribulação. Faça uma lista, se você trouxe papel e caneta, põe uma linha no meio, aí do lado esquerdo, você põe a primeira lista. A primeira palavra da primeira lista é tribulação. Tribulação. Aí. Então eu falei, você vai estar na primeira, na segunda você nunca vai estar. Mas você vai escrever depois aí também para você comparar. Ok? O problema é que às vezes, parece que você está na segunda. Às vezes parece. Esse é o problema nosso. Esse é o problema das pessoas. É por isso que essas dificuldades acontecem. Vamos lá. Então aqui diz, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Então ponha atribulado de um lado. O que significa atribulado? Pastor, atribulado significa as adversidades. Quantos aqui passam adversidade? Você vai fazer um negócio, você pensa uma coisa, daqui a pouco a coisa começa a dar errado aqui, dar errado ali, e vem uma tribulação tremenda, porque você já estava contando com aquilo. Ou você vai no emprego e aquele emprego te prometeu uma coisa e daqui a pouco você viu que vai ter que esperar mais 3 meses. Olha só. Então, atribulado significa cheio de adversidade. Mas aí diz, vamos ler de novo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Diga angustiados. Angustiados é a segunda palavra, a segunda lista. Ponha na lista do lado direito. Angustiado. Diga comigo, eu não estou angustiado. Eu não estou angustiada. Porque, ó, lembra daquele tema? A angústia traz ansiedade. A ansiedade leva ao estresse. E nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Aí, abençoado, olha, angustiado, o que significa angustiado? Aflito, ansioso, atormentado. Então diga comigo, angustiado sim. Não, desculpa, atribulado sim. Angustiado não. Isso é para você dividir, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Que aflições são essas? Está aqui. Vou falar mais. Verso 8 ainda. Vamos ler aqui. 2 Coríntios 4, verso 8. Em apuros, mas não desesperados. Apuro você sabe o que é. Uma situação embaraçosa, uma situação difícil, uma situação de aperto, uma situação aí que você não pode resolver, você está apurado. Você já viu alguém apurado? Você já esteve apurado alguma vez? No mundo tereis aflições. Embaraçosa, uma situação embaraçosa, que tremendo, você se envolveu numa amizade, aquela amizade ali tinha outras coisas por trás, e daqui a pouco você está em apuros por causa daquilo. Desesperados nunca. O que é desesperados? Aqui diz, olha, em apuros, mas não desesperados. E é o apóstolo Paulo falando. Desesperados vem de desespero. É alguém que não tem esperança. Sem esperança. Desesperado é desesperançoso. Ele não tem esperança em nada. Está no vazio, está no limbo, está no nada. Esse não é você. Quantos recebem isso? Porque você tem esperança. Nele nós temos esperança. Em quem está a tua esperança? Em Cristo. Então, aqui diz, olha, atribulados em tudo, mas não angustiados. Em apuros, mas não desesperados. Então diga comigo, em apuros sim, desesperados nunca. Por isso é que você mantenha calma.
Mantenha a tua calma, tranquilo, sem desespero, mesmo que você esteja em apuro. Ah, mas eu estou na igreja, eu congrego, eu não quero passar por isso. Não tem isso não, abençoado. Vai passar. No mundo tereis aflições. A ideia é como reagir a essas aflições. Estou te mostrando aqui a tua posição espiritual. A tua posição espiritual é essa. Você vai estar, verso 9 agora. Perseguidos. Quantos foram perseguidos? Essa semana eu recebi uma perseguição no Facebook. Perseguidos, mas não desamparados. Sabia? Recebi uma perseguição no Facebook. Alguém fez queixa? Algum invejoso, alguma invejosa? Porque eu tenho um Facebook e é assim, Apóstolo Pedro Kelly. Aí o Facebook me questionou. Queríamos que você comprovasse que você é a pessoa que diz ser. Aí pedem para mandar uma identidade. Aí eu tirei uma foto da minha identidade civil e mandei. Imediatamente eles tiraram o apóstolo. Botaram só Pedro Kelly. Aí eu falei, caramba, e as pessoas que me conhecem assim, agora como é que vão me seguir? Que tem lá já 1000 e tantos seguidores, lá no Facebook. Aí eu falei isso, eles disseram para mim, recebemos uma queixa de que você está usando um nome que não pode usar. Isso é uma perseguição. Eu não estou fazendo mal a ninguém, né? Mas tem essas coisas. Mas como eu não estou desamparado, aí a minha esposa que conhece dessas coisas falou, não, tranquilo, o que a gente faz? A gente altera o nome e bota depois. Aí está lá assim, agora está assim, Pedro Kelly, entre parênteses, Apóstolo Pedro Kelly. Pronto. Então, às vezes você é perseguido por alguém que quer, por qualquer motivo, que você talvez nem saiba, quer te fazer mal, ou quer te prejudicar por alguma coisa que você nem imagina, e você às vezes nem imagina quem é. Quantos aqui já passaram perseguição? Só que ali o que diz? Você sim vai ser perseguido, mas não está desamparado. Aí veio a minha esposa com a ideia e colocou lá, eu falei, agora sim, as pessoas que entrarem lá não vão perder o enlace. Não estou desamparado. Glória a Deus pela sua vida. Então ponha perseguido do lado esquerdo e desamparado do lado direito. É a primeira lista e a segunda lista. A primeira lista você está. Não tem como fugir. Em algum momento você vai ser perseguido. Pelo teu jeitinho, pela tua forma, pelo lugar que você anda, pelas companhias que você anda, pelas coisas que você faz, você vai ser perseguido. Sempre vai ter quem te persiga. Mas desamparado não. Perseguido é seguido de perto. Tem alguém te seguindo de perto. Se você faz as coisas com excelência e tem certo sucesso no que você faz, você vai ter pessoas invejando você. E vão te perseguir em algum momento. Vão, claro que vão. Você lembra de um perseguido bíblico, Moisés? Quando se lembra de Moisés? Moisés estava aqui com tantos milhões de pessoas, criança, animal, gente mais velha, mais nova, e caminhando e tal, fugindo do Egito, mas estava sendo perseguido pelo exército de Faraó, do rei do Egito. Aí chegou no momento em que Moisés olhou assim e falou, caramba, e agora? Eu tenho esse mar aqui, o que eu vou fazer? O exército está chegando, ele já estava vendo a poeira dos cavalos subir lá longe, já vem aí eles vão matar a gente. Eles vão matar a gente. Aí parece, né, eu não me lembro direito, que ele orou ao Senhor, né? E o Senhor disse para ele, por que você está orando para mim? Eu já te dei o que tinha que te dar, toca na água com essa vara aí. Isso não te diz nada não, abençoado? Por que você... Imagina Deus, o cara que pode resolver a situação. Você... Um monte de gente armada. Você cheio de velhinho aqui. Criança, animal. Como é que você vai lutar contra isso tudo aí? Aí você, e agora? Eu vou clamar ao Senhor. E o Senhor, tu és o único que pode me ajudar. E o Senhor fica de braços cruzados, continua vendo a novela dele lá. Hein?
Está ligando para mim por quê? Por que você está orando para mim? Eu já te dei o que eu tinha que te dar. Usa isso aí. Me deixa aqui quieto, em paz. Aí aconteceu um dos maiores milagres que a gente conhece. E Moisés deve ter ficado, vou ou não vou? E agora? E se eu tocar na água e a água não abrir, vão rir de mim? Imagina isso, abençoado. Não, e se eu vou fazer uma coisa maluca. Imagina você pegar uma bengala e tocar na água e falar, e a água vai abrir. E se não abrir? Porque a tendência de todo mundo qual é? É que as fortalezas, os dardos vão ativando em você e você se acha ridículo. Um monte de gente aqui, qual é o mais certo? O mais certo é eu separar as crianças e as mulheres para um lado, para lá, pegar os homens e os mais fortes, arrumar o pau e pedra aqui e vamos lutar contra esses caras. Pronto. Se a gente morrer, pelo menos vamos morrer lutando. Eu acho que é o pensamento natural que todo mundo pensaria. Mas o que Deus disse para ele? Eu já te dei e já te disse. Usa. Aí diz que ele tocou na água e o mar abriu e todo mundo atravessou, porque ele estava sendo perseguido. Perseguido. Bom, eu não sei o que você tem na tua vida, mas uma coisa eu sei. O que usar, o Senhor também já te deu. Usa. Quantos recebem isso? Podem louvar ao Senhor com um aplauso, porque já tem essa arma. Então, aqui diz, confronta, perseguido com desamparado. Perseguido você é, desamparado nunca. Porque desamparado significa abandonado, isolado e solitário. E isso você não está, você tem um anjo do teu lado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao teu redor e te livra. O apóstolo Paulo diz que esses anjos são espíritos que vieram ministrar a teu favor. Você não está abandonado. Você não está sozinho, nem sozinha, né? Você está guardado. Então, diga comigo, perseguido sim, abandonado nunca. E aqui o verso diz, no verso 9 ainda, né? É o último verso. Derrubados, mas não destruídos. Então põe a palavra derrubado de um lado e destruído do outro. O que é derrubado? Caído, abatido, enfraquecido. Eu não sei se você gosta de ver luta de boxe. Eu gosto, eu acho legal. Aí tá lá o cara, pô, e o cara cai no chão e o juiz começa a contar. Abre a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele começa a levantar. 7, aí já está em pé. 8, aí ele está em pé e o juiz olha para ele, tudo bem, 9. Bom, fechou a contagem. Aí ele vai lá e pum! O outro cai. Aquele que estava caído é você. Se levantou, porque você não pode ser derrotado, você é mais que vencedor. Mas aí diz que você vai ter momento que você vai estar meio derrubado. Então, quando você vira um irmão em graça, às vezes está meio down, meio assim, meio tal, tranquilo, pode ser que ele esteja vivendo um momento de derrumbe, de tristeza aí. Mas não se esqueça que ele nunca vai estar destruído, porque os homens chamam isso de resiliência, que é a capacidade de se levantar e... Não adianta, ninguém pode com você, abençoado. Ninguém pode contra você, porque Deus é por você. Quem será contra você? Ninguém. Mas vai ter aflição, sim. Quando você começa a dividir essas coisas uma da outra, sabe o que acontece? Começa a vir um refrigério na tua mente quando você passa essas coisas. Porque você diz, caramba, eu vou passar isso aqui, mas acontece que esse não é o meu fim. Porque a promessa para mim é muito maior do que essa. Porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está lá fora. Então onde é que você vai parar? Diga comigo. Derrubado sim, destruído nunca. Sabe por quê? Porque destruído significa eliminado, deixar de existir. Esse foi o diabo. Aniquilado. Você não será aniquilado, nunca. Mas às vezes algumas situações podem te mostrar e te deixar um pouco derrubado.
Então, qual é a conclusão? Você não é livre de ataque. Você é livre de destruição. Glória a Deus por isso. Às vezes a gente pensa que não pode. E é aí que está o erro. Quando você pensa que não pode, a tua mente e o teu corpo começam a funcionar criando a impossibilidade. Toda vitória que você consegue começa na tua mente. Você tem que pensar que, sim, eu posso. Eu posso. Quando você começa a pensar, eu posso entrar naquele órgão do governo para trabalhar porque eu quero receber aquele salário, eu quero fazer aquela função. Aí quando você for para o concurso pensando assim, você vai ter sucesso. É o que diz a palavra. Porque o teu corpo começa a preparar todas as coisas para receber aquilo que você já disse que pode. Quantos estão me entendendo? É assim que se chama a existência, aquilo que não é como se já fosse, né? Primeiro você usa a fé, depois vem a razão. Como nós vimos no exemplo de Moisés, tem coisas que não tem que orar, tem que fazer. Senhor, e agora me ajuda? Moisés, por que você está orando? Faz, toca aí nessa água que ela vai abrir, cara. Deixa de duvidar. E o cara tocou e abriu. E o apóstolo Paulo orou ao Senhor 3 vezes. E Deus disse para ele, para com isso, a minha graça te basta. Quantos aqui já tem a graça de Deus? O que você quer mais? Tem que usar. E não é fácil, porque você vai ter aflições. E as aflições estão aí para te mostrar que você não pode sozinho, porque a excelência do poder não pode ser nossa, tem que ser de Deus. Como Deus é estranho, né? Que coisa tão estranha. Por que é assim? Deixa a gente nesse sofrimento, às vezes, nessas aflições. É porque Ele quer mostrar que o poder é dele abençoado. Então, como disse uma vez o apóstolo Paulo, cada um se examine para ver se está na fé. Faça a tua parte. Porque tem coisas que não se resolve orando, só fazendo mesmo. Ouça a palavra, congregue, tenha compromisso com ela, semeie, seja fiel, tão fiel quanto você era lá fora. Lá fora, quando a gente ia para as boates, a gente queria a melhor bebida. Não, eu quero... E pagava e tal, e não sei o quê, usava as melhores coisas, né? Então que possamos trazer esse pensamento para cá. E na hora da gente semear aqui, a gente semeia com a mesma liberalidade que a gente semeava lá. Porque afinal de contas, quantos aqui amam ao Senhor? Todos amamos ao Senhor. Então essa é a nossa parte. E depois repouse, crendo que você está na primeira lista. Você recebe? E nunca estará na segunda lista. E isso é promessa do Senhor. Glória a Deus pela tua vida. Eu recebo que você tenha o melhor domingo da tua vida. Recebo que essa semana seja a melhor também na tua vida. Eu declaro a cobertura de anjos ministrando a teu favor e da tua família. Eu recebo que domingo que vem você volte a congregar e traga alguém. Anuncie o programa na Rádio Metropolitana, Mídia Graça Pura. Não esqueça da viagem a São Paulo. E eu declaro, abençoado, você é mais que vencedor sobre todas as aflições. Senhor, te agradecemos nesse momento pela glória de falar da tua palavra aos teus filhos e compartilhar com todo aquele que tu puseres em nosso caminho. Eu recebo que essa palavra frutifique e dê frutos em nossa vida e na vida daqueles que nos ouvem. Glória a Deus, declaramos a melhor semana, Senhor, na vida de todos nós debaixo dessa cobertura angelical, em nome de Jesus. Amém. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os
seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.